Olá, pessoal. Então, retomando aqui o nosso Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers. Para quem chegou agora, eu sou a Bárbara, cofundadora da Academia Dutis Domus. E agora a gente vai começar, então, a conhecer algumas propostas de ensino superior que são excelentes, né? Como eu estava falando com vocês antes, às vezes os pais e as mães ficam com um certo receio, né? Puxa, como é que vai ser quando meu filho for para a faculdade? Principalmente quando a gente fala de homeschoolers, porque dá aquele friozinho na barriga. A gente realmente investe muito tempo, né? Muita dedicação na formação dos nossos filhos de uma forma muito próxima, assim, muito esmerada, muito cuidada. E às vezes a gente pensa, nossa, aí no tempo da faculdade, né? A gente precisa, claro, preparar os nossos filhos para impactarem esse ambiente sem se deixarem arrastar por ele, mas se a gente puder encontrar um ambiente que seja adequado, que realmente a gente vá aprender alguma coisa, né? Além de só tentar sobreviver, seria muito melhor. Então, a gente vai apresentar para vocês aqui algumas dessas propostas, e o primeiro professor que vai conversar com a gente agora é o Rafael Nogueira, que alguns de vocês devem conhecer lá da Brasil Paralelo, dos cursos, né? Ele também foi presidente da Biblioteca Nacional. E ele está coordenando um curso agora à distância, o que é bem legal, porque não depende de você morar numa cidade específica, precisamente de História, lá no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Então, ele já está aqui com a gente, deixa eu só encontrá-lo para poder compartilhar aqui o vídeo. Ah, ele vai contar para a gente um pouquinho sobre essa graduação. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem enviar já no chat também. Aqui, pronto. Bom dia, Rafael. Grande alegria ter você aqui com a gente. Bom dia, Bárbara, bom dia a todos os que estão presentes. Vai ser um prazer fazer essa apresentação aí sobre o nosso curso de História. Legal, olha, já que no início perguntei aqui quem gostava de história, muita gente já falou eu, e é muito bom a gente saber, nossa, quando eu fiquei sabendo, né, desse curso, na verdade eu soube, porque a Brasil Paralelo estava lançando uma campanha para ajudar estudantes de baixa renda, assim, né, que realmente não tinham acesso a faculdades, a uma campanha de pessoas que pudessem fazer uma doação, ajudar esses jovens a ingressarem na faculdade e justamente nesse curso de História. E eu falei, gente, sensacional, incrível saber que, primeiro, existe uma faculdade de História que é boa, né, porque a gente sabe que existe uma grande doutrinação ideológica mais do que uma pesquisa séria em muitas outras universidades. É meio que mais uma repetição de certos, sei lá, lendas que acontecem, enfim, do que um esforço realmente de busca pela verdade, né? E nós aqui na Academia Adultos Domus, a gente sempre costuma falar que a gente quer saber de três coisas só, né? Do bem, da beleza e da verdade. Então, a gente queria trazer aqui faculdades que se preocupam com essas mesmas coisas. Então, vou deixar agora você apresentar. Mais uma vez, agradeço muito a sua presença. Sei que o tempo aí é corrido, mas muito obrigada e vamos lá. Desejo uma ótima apresentação para todo mundo. Obrigado, Bárbara, pelo convite. A Academia Dulcis Domus vai contar agora com uma apresentação para adolescentes a respeito do nosso curso de História. Nosso curso de História é curso de licenciatura para, naturalmente, formar professores. O curso de licenciatura existe sempre uma diferença entre o bacharel e o licenciado. Mesmo quando ele faz cursos para se formar professor, ele, quando faz o bacharelado, mais para ele se tornar um pesquisador e, posteriormente, ele poderá se tornar um professor de faculdade ou um pesquisador mesmo, alguém que produz artigos científicos, livros e ensaios. No caso, quando a gente fala de uma licenciatura, é a autorização para que esse graduado dê aulas em escolas, para que ele lecione para crianças, adolescentes e jovens no ambiente escolar. Isso é muito positivo que a gente está fazendo, porque, de fato, como a Bárbara disse, o ensino de história ele passou por alguns problemas aí, né?
alguns professores muito animados com seu ativismo político acabaram tomando os cursos de história. E por que isso? É uma questão assim, ficou até a pecha de que historiador é ateu, é marxista ou é socialista, é petista e coisas assim. Mas a pecha ela é equivocada. Na verdade, não só tem muitos historiadores que não têm nada a ver com isso, como a história como ciência não tem muito a ver com isso. Então, assim, não tem nada, na verdade, a ver com isso. Então, assim, a gente tem que pensar com cuidado quanto a esses estereótipos, essas caricaturas, e, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que estão faltando professores com a cabeça no lugar nas escolas, ainda que você venha de um processo homeschooler, há uma necessidade de professores de história na escola. Bom, o formado em licenciatura em história, ele pode fazer o quê? Existem várias atividades que são vinculadas ao historiador que não seja, né, só dar aula. Existem atividades em museus, aí, muitas vezes, o profissional especialista no museu é o museólogo, então tem toda uma atividade vinculada à museologia, mas o historiador também muitas vezes é contratado ou o cargo para historiador é posto como vaga em concurso público em caso de museu. O historiador também é usado no caso de algumas bibliotecas, né? Biblioteca também tem a figura do bibliotecário que vai fazer a maior parte dos serviços lá, mas muitas vezes um historiador tem também o seu posto em concurso público ou é contratado para bibliotecas privadas. O historiador também ele pode ser contratado por algumas empresas justamente para que elas tenham um processo de autocompreensão maior, de perspectiva, mas isso já é mais raro. O que acontece mesmo, em geral, com o historiador é que ele é tão apaixonado pela história que ele vai passar parte considerável da vida estudando sobre isso, realizando, então, artigos científicos, livros ou mesmo palestras e aulas. E no caso da licenciatura, você tem uma permissão a mais, que é justamente a de lecionar em escola. Então, o nosso curso tem por finalidade formar, primeiro, aquelas pessoas que são apaixonadas por história, para elas fazerem o que quiserem, porque nem tudo no mundo do saber precisa da utilidade. Não é? Quando você, por exemplo, tem condição de tempo, energia e recurso financeiro para estudar aquilo que você quer, aquilo que te dá vontade mesmo de saber, então não tem necessidade da gente ficar pensando em como é profissionalizar. Mas como eu estou falando para uma maioria de jovens e adolescentes aí que teriam a intenção de repente, se profissionalizar logo após o estudo, então eu falei desses aspectos aí profissionais. Como é que surgiu, então, o curso nesse Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, também conhecido como Uniítalo, que é a nossa universidade. Não tem nada a ver com Ítalo Marcilli, todos sabem que Ítalo significa italiano, então é um grupo de italianos, o senhor Cassino, que fundou uma escola, a princípio, depois um centro educacional mais geral e, posteriormente, este centro universitário, que hoje tem uma belíssima sede em Santo Amaro, lá em São Paulo. Uma sede ampla, bem estruturada, moderna, com um auditório gigantesco, com pavões andando pelo local, alguns macacos também. Ela é conhecida por esse charme de que existem os pavões ali. Mas o nosso curso de história, por hora, é só ensino à distância. Vocês devem saber que eu fui presidente da Fundação Biblioteca Nacional, que é uma das 10 maiores do mundo, a maior do Brasil, uma das 10 maiores do mundo no seu gênero, né? De bibliotecas nacionais. E no Brasil é mais importante porque é ela que recebe 2 exemplares de cada livro publicado no Brasil para ela guardar a memória bibliográfica do Brasil, ou seja, ela guarda a memória dos livros que são publicados no Brasil. E, posteriormente, eu fui secretário nacional de Economia Criativa, Diversidade Cultural, que, na verdade, dentro ali estava livro, leitura, literatura e bibliotecas, um sistema de política cultural e por aí vai. Então, assim, agora eu fui convidado pelo governador de Santa Catarina para ser presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Então, eu estou em Santa Catarina, então eu não poderia lecionar no meu próprio curso na Unítalo se ele fosse só presencial. Então, a gente optou, já que eu estou passando por essa fase de gestão cultural, que também é algo vinculado ao historiador, tá? Mas eu não sou só formado em história. Eu fiz primeiro filosofia, depois eu fiz direito, depois eu fiz história.
Então, assim, a gente tem... Eu fiz história, assim, um mestrado em História do Direito no Rio, que me deu a capacidade de formar esse curso, né? E daqui a pouco eu vou apresentar os professores, quem eles são. Não, eles não estão aqui. Eu vou falar sobre eles e como eu os escolhi, né? Eu fiz a seleção. Mas, estando à distância, eu mesmo, eu montei esse curso. O Marcos Vinícius, que é o chanceler da universidade, me convidou há um tempo atrás, disse que se eu conseguisse ali formar um curso com várias características comuns à apresentação e da Bárbara, fosse um curso que não tivesse os vícios de vários outros cursos, fosse um curso mais sério, fosse um curso que visasse mais a verdade do que a contar uma historinha, que fosse um curso majoritariamente composto por pessoas que têm um comprometimento cristão, religioso, que são, sinceramente, voltadas aí mesmo à verdade, né? Então, esses eram os meus objetivos e estruturei, então, o conjunto das disciplinas para seguir esses objetivos. Mas também tinha um outro objetivo. Como História do Brasil é a parte, uma das partes da história, e uma das disciplinas mais defasadas, e defasadas assim, porque nos interessa diretamente a história do Brasil. Se ela é bem ou mal contada, vai fazer uma diferença enorme lá na frente, né? O que os jovens de hoje pensam sobre o Brasil, se isso não se modificar nem for questionado, lá na frente vai se refletir em ações a respeito do Brasil. Ou fuga, ou desrespeito, ou contribuição para uma revolução que é equivocada, ou o voto errado, e por aí vai. Então, é preciso estudar o Brasil com mais seriedade. E foi o que fizemos. Nós estruturamos um curso, então, eu convidei o professor Armando Alexandre para fazer parte, para me ajudar a estruturar esse curso. O professor Armando Alexandre, ele fez história, posteriormente ele fez um doutorado na Espanha, e esse doutorado em História da Arte, e está fazendo pós-doutorado hoje. Então, assim, tem a qualidade de currículo, ele academicamente é respeitado, e isso é importante que a gente entenda. Também a história ela tem parâmetros científicos, eu já vou falar sobre isso, e se a gente também atende a esses requisitos da titulação, a gente consegue não só ter mais respeito, mas, ao mesmo tempo, consegue abrir certas portas, como esta, de ter um curso universitário. E, ao mesmo tempo, existem compreensões, métodos, entendimentos que só aparecem por essa via. O leigo tende a achar que história basta que você leia muito, basta que você conheça a versão da pessoa mais correta e você sabe a história. E não é bem assim. A história tem métodos rígidos desde quando as disciplinas passaram por aquela tentativa de imitar a física e a matemática, enfim, os parâmetros newtonianos de ciência. E, posteriormente, no século XX, com toda a revolução científica, que veio com Albert Einstein, que veio com Popper, que veio, enfim, com uma série de pensadores, aí, Círculo de Viena, com a questão da física quântica. Todas essas revoluções científicas impactaram também as ciências humanas, e as ciências humanas tentaram usar o referencial das ciências duras, ou seja, dessas ciências que se desenrolaram no fim da modernidade, com aquele rigor, a necessidade de prova, desde um sentido matemático e até muito prático e de evidência sensorial. Então, houve essa fase mais newtoniana, a fase positivista, e, posteriormente, a fase mais einsteiniana, ou depois ainda a quântica, né? Todas essas coisas influenciaram a história, porque a história antes ela era, na verdade, uma disciplina clássica. Então, a gente pode até falar, nossa, vou ensinar história à maneira clássica, muitas vezes é o que eu faço, e estou lançando com um grupo de amigos uma coleção dessa forma, é uma coleção sobre um historiador romano, que na verdade era de cultura grega, ele nasce numa província grega, de língua grega, mas no contexto do mundo romano já, a grande Grécia clássica já havia caído, e ele escreve sobre os grandes personagens da Grécia e de Roma, e ele compara. Então, como ele já está avançado, já está no Império Romano, ele escreve sobre várias personalidades romanas comparando com gregos. Então, ele escreve, por exemplo, orador. Ele escolhe o Cícero para biografar, e, ao mesmo tempo, ele escolhe o Demóstenes.
Então, ele escreve uma biografia sobre cada um e os compara. Então, eu vou publicar essa coleção, que fez mais de 60 comparações entre grandes vidas. Mas isso é história É clássica, na Plutarco, verdade, Rafael? Plutarco. Plutarco. Excelente. Na verdade, ele dizia que o que ele fazia era mais moral, ensinamento moral do que história. Ele usava a história, ele dizia que ele era rigoroso na história, mas era como se ele fizesse uma pintura da face desses biografados. Eu adoro história clássica, a história que Heródoto contou, Tucídides, já dei curso sobre isso, os grandes gregos que inventam a história. Né? O Heródoto é o pai da história, depois Tucídides escreve Guerra do Peloponeso, monumento da história. E depois o meu favorito, Plutarco, que é um biógrafo. Você imagina, mais de 60 biografias de gregos e romanos, eu me deleito, é fantástico, mas era para ensinar o quê? A juventude a buscar a grandeza, né? Para ensinar a juventude a buscar aqueles grandes exemplos. Quando você não tem uma meta, muito dificilmente você atinge algum objetivo. Se você não os tem, você não vai persegui-los e não vai nem pensar qual que é a maneira ideal de perseguir esses objetivos. Então, o Plutarco, ele entendia, ele era professor de moral mesmo, de ética, de construção de caráter. E ele dizia que era preciso ter em mente essas grandes figuras. Eu traduzo isso desde um ponto de vista cristão, porque tem um livrinho chamado Carta aos Jovens sobre a Literatura Pagã, São Basílio. E nós, quando você é cristão e vai fazer uma leitura dessa, naturalmente as virtudes que estão ali, a concepção que está ali, é a clássica greco-romana também. Então nós temos algumas modificações quando aparece o cristianismo. E o São Basílio escreve um livrinho pequenininho. Quem quiser ler, como é que eu vou ler os gregos e os romanos desde um ponto de vista cristão? Esse livrinho é bom, tá? É da Eclésia. Então, assim, dito isso, a história clássica é uma coisa interessantíssima. Vocês viram que eu mal consegui parar de falar, quase mudei o assunto, mas é uma coisa. A história é ciência, que aparece posteriormente às revoluções do final do século XVIII, é outra coisa. E a gente tem que respeitar, tem que saber o que está fazendo. Como é que é essa história é ciência? Bem, existem as chamadas historiografias, né? As historiografias e a metodologia científica aplicada à história. Então, a gente vai ensinar isso na universidade. No meu curso, eu tenho, na verdade, 3 disciplinas ali. A primeira disciplina, essa que eu estou agora, inclusive, ela está no ar, é a disciplina de formação e consolidação do Estado brasileiro. Então, eu ensino basicamente a independência do Brasil. Um pouco de Dom João VI, a independência do Brasil, e depois a formação do Estado brasileiro no contexto imperial. Foi o que eu estudei no mestrado. E as primeiras aulas, na verdade, a primeira aula em vídeo e os 3 primeiros tópicos escritos, eles são sobre método, para ensinar o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando. Então, metodologia histórica é importante. Para você saber o seguinte, ainda que haja a ideia de homem, natureza humana, virtude, o passar do tempo cria condições muito diferentes. Isso já é algo que vem posteriormente à visão newtoniana, já é algo mais posterior a Einstein. Ortega y Gasset escreveu El problema de nosso tempo, né? Quando ele escreve esse texto do o problema de nosso tempo, ele pega a história e aplica as novidades científicas da história, mostrando que a passagem do tempo altera as coisas de tal forma que é muito difícil falar em natureza humana. Né? Então, o que a gente tem que estudar na história? O homem dentro dessa dimensão do tempo. E as modificações são enormemente grandes. É muito difícil você ler a Bíblia, ou ler o Plutarco, ou ler sobre o homem medieval, sobre os cavaleiros das cruzadas, e não perceber que a circunstância daqueles homens, a circunstância quando você estuda a literatura medieval e vê os poemas escritos, as damas, a circunstância daquela mulher, tudo isso é muito diferente hoje. Então, assim, ainda que se preserve algo que é a nossa constituição anímica, espiritual e, em grande medida, corpórea, a gente tem algumas modificações extremamente importantes. O historiador não pode ficar tomando por base que é só ler as histórias e pressupor que o homem sempre foi igual. Então, a gente precisa ter a finesse, o espírito de finesse, ou seja, a capacidade de detalhe, de encontrar todo o contexto, de montar o cenário bem montado e encontrar todas as circunstâncias diferentes que, quando a gente fala numa mesma palavra, pode ser Estado, pode ser política, pode ser independência, pode ser vestuário,
a gente tem que encontrar todas as circunstâncias da época. Então, assim, meu trabalho ali é a questão do Estado, da formação do Estado, da Constituição. Então, formação e consolidação do Estado brasileiro. Eu tenho uma outra disciplina que trata de patrimônio. Patrimônio cultural, patrimônio histórico-cultural. Então, o que é patrimônio? Existe patrimônio material e imaterial. Eu vou tratar disso na disciplina. A gente vai explicar, por exemplo, patrimônio imaterial. Você tem um clube de tiro fundado há 150 anos por uma comunidade alemã, que é o que acontece em Santa Catarina, e não é só um, são, sei lá, uns 200 clubes de tiro com essa mesma característica. Esse componente cultural dos grupos germânicos que vinham para cá e abriam igreja, escola, clube de tiro, é uma cultura imaterial, assim, um aspecto da cultura imaterial, que foi reconhecido até na cidade de Joinville aqui, como cultura imaterial. E cultura material já são os objetos, os monumentos, né? E que os museus preservam, os itens propriamente ligados aí, os livros, os vasos, os quadros, as edificações e tudo isso já é material. Então, eu vou explicar isso desde o ponto de vista da história e posteriormente eu tenho ainda uma outra disciplina, né? E só para saber, os professores estão com 3 disciplinas cada, tá? A gente encontrou poucos professores que atendessem a nossa necessidade. Então, a gente deu 3 disciplinas para cada um, inclusive para mim, que sou o coordenador. A gente está com muito trabalho para estruturar esse curso e depois a gente realmente, se o curso crescer, porque ele também ele está passando por uma fase de formação e de fortalecimento, assim que ele crescer, a gente vai conseguir também chamar outros professores. Mas quem são os outros professores? Falei do professor Armando Alexandre, existe o professor Pedro Soares, tá? E ele é doutor pela UNB, ele, na verdade, é doutorando, está terminando o doutorado dele em História Militar, História do Brasil, militar, no mestrado foi em História Militar e o doutorado é em História da Igreja no Brasil, tá? Então, ele está fazendo esse doutorado pela UNB e as pessoas pensam, nossa, deve ser um Che Guevara da vida. Não tem nada a ver. O Pedro não só é meu amigo, como é um excelente historiador e é católico. E o outro professor, o Diogo, também fez mestrado, né, fez graduação e mestrado na UNB, que é a Universidade de Brasília. E só para vocês verem como é possível entrar, né? A universidade não é bicho de 7 cabeças. É claro que você vai sofrer algumas coisas, você vai ter que ficar atento, você vai ter que estudar por si mesmo, você vai ter que encontrar qual é o seu grupo, vai ter que encontrar qual é o professor menos ruim ou qual é o professor realmente bom e talentoso. O meu orientador, lá no Rio de Janeiro, era não só bom e talentoso, como era extraordinário, que é o Arno Velho. O orientador, o Francisco Doratioto, lá da Universidade de Brasília, é excelente historiador do Brasil. Então, assim, tem professores bons por aí. Enfim, e aí, só que o nosso curso reuniu um conjunto de professores, assim, eu acho que não tem nenhum outro. Então, essa é a grande qualidade também da gente. O Diogo, ele estudou História Militar e História da América, tá? Então, as disciplinas dele são mais ligadas a isso também. Nós temos um outro professor, que é o Thomas Juliano, já deve ser conhecido de vocês, né? Ele é ao mesmo tempo formado, graduado em História pela PUC do Rio Grande do Sul, ele também tem pós-graduação em Patrimônio, na verdade, pós-graduação também em literatura e língua portuguesa, e ele trabalha muito, ele é muito ativista, né, que é uma palavra ruim, mas é assim que a gente define, ativista da causa também da proteção ao patrimônio cultural, patrimônio histórico e cultural. E o outro professor, o Alexandre Marques, o professor Alexandre, ele que trabalha mais história antiga, ele é professor já, ele é professor lá da Universidade Federal do Piauí, doutor em ciência política. Tá? E estudou muito a visão greco-romana também para a ciência política. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, eu só não falei qual que era a minha terceira disciplina. Minha terceira disciplina é a história do século XX. Todo mundo fala o tempo todo do século XX, estamos no século XXI, mas só se fala do século XX. De fascista, nazista, são xingamentos de hoje em dia, né? E o contexto criado aí pelo século XX, os totalitarismos, a criação posteriormente, no final do século XX, da ONU, a abertura da União Soviética, o espalhar do, do comunismo por outros continentes e, ao mesmo tempo, o aparecimento, o fortalecimento, não é fortalecimento nem aparecimento, porque, na verdade, do conservadorismo é uma renovação para enfrentar, reagindo, né, para enfrentar
para enfrentar as novidades do século XX. Então, a gente tem aí, no século XX, uma enorme matéria para estudar o final aí daquele contexto de La Belle Époque, a Primeira Guerra Mundial, o entreguerras da Segunda Guerra Mundial, pensar nos totalitarismos, trazer a filosofia para nos ajudar, os instrumentos filosóficos para nos ajudar a entender o século XX, para a gente escapar das visões também únicas que se tem sobre nazismo, sobre fascismo, entre outras coisas. E totalitarismo. A gente vai precisar estudar isso de uma maneira muito boa, firme e aprofundada para se defender por aí contra as visões mais erradas. Bem, as outras disciplinas. Eu fortaleci, repito, o nosso curso é muito rico, vitaminado em História do Brasil. São 8 disciplinas de História do Brasil. Eu tenho uma, Thomas Juliano tem outra. Tem o professor Lucas Ribeiro, é o júnior, ele acabou de entrar. Por que ele é o júnior? Ele é formado na PUC de Goiás, ele foi o melhor aluno da faculdade, ele ganhou a medalha da faculdade, que a média dele era 9,7, e católico conservador. Na verdade, todos são. E ele conseguiu, entrou numa pós-graduação aí, ele sempre me ajudou nos trabalhos que fiz históricos, eu pedia texto para ele, ele punha em coautoria, eu e ele, e já dava moral para ele. Ele é excelente, escreve bem, fala bem, estuda muito. O Lucas Ribeiro também, nosso professor júnior aí, entrando com uma disciplina. Ele sim, com uma disciplina. Então, ele tem uma de Brasil, o Thomas tem uma, eu tenho uma de Brasil, e aí os outros professores, o professor Pedro, se não me engano, tem duas, o professor Diogo tem duas. Começou de humanas, não vou fazer a conta. O professor Armando também, se não me engano, tem uma. Então, assim, aí tem que ter dado 8 aí, nessa conta. E a gente tem também disciplina, repito, História da América, tem História Moderna, tem História Medieval. A História Medieval está bem rica e é bem assim, voltada para a parte ibérica, porque a gente deixou essa disciplina com o professor Armando Alexandre, e ele, repito, é doutor em História da Arte, mas é História da Arte ibérica, História da Arte espanhola, ele fez na Espanha. Então, a gente tem muito essa característica. Então, a gente estuda medieval também. Tem uma medieval geral, parte da disciplina, só que grande parte dela também é ibérica. E acho que falei demais, não sei se vocês têm dúvidas, o valor eu esqueci, mas é menos de R$300, porque mudou, tá? Teve uma modificação recente. Eu tinha aqui o documento e verifiquei só hoje que eu não estava com o documento atualizado. Mas essas coisas se descobrem fácil, é só depois ou entrar no site oficial, ou enviar e-mail. Tem vestibulares periódicos, né? Naturalmente não dá para entrar a qualquer momento, só dá para entrar quando abrem as vagas, e as vagas, se não me engano, abrem 2 vezes por ano. Sim, agora no meio do ano vai ter uma abertura e no início do ano. Que mais? Eu acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Rafael, uma pergunta que chegou aqui no chat para mim foi, no caso, o nome da universidade é Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, né? É fácil de encontrar as informações sobre essa graduação lá no site? Ou tem algum termo específico que precise digitar? Boa pergunta. A gente criou recentemente a landing page da nosso curso, porque Legal. estava difícil achar mesmo. Eu fazer assim, eu mando para a Bárbara, tá? E se ela puder, Tá depois bom. divulga aí entre os presentes. E qualquer dúvida também, podem escrever para ela, e na pior das hipóteses, se eu não souber de imediato, eu também mando para a equipe lá. Eu esqueci de dizer, Bárbara, que existem disciplinas pedagógicas também que são obrigatórias pelo MEC, né? Então, tem disciplinas pedagógicas. E existem também, existe uma necessidade do MEC ficar avaliando o curso. O curso foi avaliado com nota 4, então o máximo é 5, para que vocês saibam que não é de 10, né? O máximo é 5, e um curso que começa com nota 4 é considerado excelente, tá? Porque, em geral, curso que está começando pega 3 ou 2, porque tem muita incerteza, os currículos ainda estão crescendo, e por aí vai. Então, foi considerado um curso ótimo, tá? Até pelo padrão do MEC, que muitas vezes é questionado. Legal, já tem aqui uma mensagem. A Aline disse: bom dia, comecei a fazer o curso de História na Ítalo esse ano e estou amando. Legal. Que legal, bom saber, fico feliz de saber. Legal, valeu, Aline. Rafael, me chamou muito a atenção isso que você falou sobre Plutarco, porque uma grande inspiração para mim, assim, como assim, de educação, de método pedagógico, vem de uma educadora britânica que se chamava Charlotte Mason, que viveu ali no fim do século XIX, início do século XX,
E ela, dentro dos programas de ensino, da escola que ela fundou e tudo, os alunos eles tinham que ler as vidas de Plutarco. Isso a partir do quinto, sexto ano, ali com 11, 12 anos. Então, por isso que você Beleza. começou a falar, o que comparam os romanos com os gregos, são muitos livros, muitas vidas comparadas. Eu falei, será que é Plutarco? Porque é Bárbara, difícil a gente achar, né, uma tradução boa. Nossa, eu olha o fiquei que a muito gente está feliz. aprontando. Nós vamos traduzir todos. Vamos traduzir Nossa, todos, todos. E faz excelente. muito bem mesmo. Faz muito bem mesmo, porque ali tem os melhores oradores, os melhores cavaleiros, os melhores guerreiros, os melhores conquistadores, os melhores estadistas, os melhores legisladores, por aí vai. Então, assim, faz muito bem. Não, exatamente, como você estava falando desse aspecto do Claro, do mundo valor. greco-romano. Sim, você estava falando desse valor moral, assim, né, no sentido heróico, desses personagens históricos, né? Eles aparecem não no curso de história, mas no curso uma matéria que ela chamava de citizenship, ou seja, cidadania, né? Ou seja, como formar um modelo assim de cidadão, como assumir o seu papel na sua pátria. Olha para a vida dessas pessoas aqui, olha o que eles fizeram e o que você deve se inspirar, né? Então, eu achei Exato. incrível. No curso no Great Books da Enciclopédia Britânica, que eu também gosto muito, feito pelo Mortimer Adler, eles colocam também as vidas de Plutarco, né, como importante leitura, né, como um clássico assim inescapável. Então ele divide assim as vidas de Plutarco para quem quer fazer a leitura e nos clássicos da Harvard, a Harvard Collection, isso é do início do século XX, 1913, se não me engano, e a da Enciclopédia Britânica, década de 50, depois é renovada em 70. Então, assim, isso é tudo século XX, mas eles também colocaram ali as vidas de Plutarco. Então, só para você ver como o mundo anglo-saxão valoriza loucamente, grandemente essas vidas. E teve uma tradução em língua portuguesa faz tempo, e não tem mais, só encontra em sebo, e os sebos estão cada vez mais caros, na estante virtual, né? Ficou cara, né? Então, a gente vai estar fazendo uma nova edição, novas traduções a partir do zero, com consulta ao grego, né, a partir de uma edição inglesa de excelência, com consulta ao grego, e a gente vai publicar. E você já tem alguma ideia, assim, de quanto que deve sair o primeiro? A gente está correndo para lançar em junho. Nossa, sabe, isso me dá muita alegria, assim, porque quando a gente começa a se aprofundar, né, o grande tesouro, eu sinto às vezes como se a gente estivesse escavando, garimpando uma mina, né, que estava escondida, assim, né? Porque tem tanta coisa boa se a gente olhar para trás, a gente fica, gente, como que eu nunca ouvi falar disso, né? Me foi Exato. negado, assim, uma herança que a gente não recebeu, assim, né, que não foi passada. Alguém escondeu isso e jogou a chave no mar, assim. Então, e quando você se depara com isso, você fala, nossa, sensacional, mas como que eu vou fazer? Tipo, eu não vou conseguir, eu não vou ter braço, como que eu vou traduzir esse negócio? Como que eu posso levar isso para os alunos? Quando você fica sabendo, não, tem gente fazendo isso. É como se Deus realmente estivesse agindo e ele está, né, num grupo muito disperso de pessoas que estão caminhando juntas com esses mesmos ideais e vão se encontrando e vão se unindo e as coisas vão acontecendo. Isso é muito, muito legal. Rafael, uma outra pergunta que eu queria fazer para você também é assim, para esses adolescentes que estão aqui, né, que às vezes têm um interesse em história, querem se aprofundar, querem já ir conhecendo alguns bons autores, quais são os autores que você costuma recomendar para quem está começando, né? Aqui na academia, recentemente a gente descobriu um grande tesouro que eu brinco que ele se chama Cláudio Marista Tomás, que é o Cláudio Maria Tomás, que é um irmão marista, que escreveu, junto com outros irmãos maristas, uma coleção de história do Brasil, e que a gente tem usado, Uhum. que é muito impressionante, assim. Inclusive, na época que foi publicado, tinha um imprimato. Nossa, imagina, um livro de história com imprimatos, né? E você mergulha, assim, numas cenas. Por exemplo, recentemente eu estava dando uma olhada no livro do volume 1, volume 1, isso, que trata ali das missões dos jesuítas e tal. E é totalmente diferente, se a gente for partir dessa perspectiva mais sobrenatural, desse olhar, assim, de olhar que as pessoas têm alma,
isso era considerado nos livros antes, né? Hoje em dia parece que é só um monte de fato, umas coisas assim meio datas, não que as datas sejam ruins, mas são simplesmente compilados de informações com alguns toques de ideologia em geral, mas que não, a gente não consegue entrar naquela história, ver tudo aquilo que está acontecendo. E você vê muitos livros, até mais antigos, que não se preocupam apenas com a informação, mas com a própria formação. A educação dos afetos, né? Como chamava lá o C.S. Lewis, a educação do coração, que é o próprio do homem. Então, você consegue meio que fechar os olhos e tá lá, eu tô vendo isso acontecendo. Então, ele mostrava lá uma cena, eu achei muito curioso, porque assim, a gente nunca escuta falar desse tipo de coisa, né? Mas estava lá os jesuítas, né? Quais eram as dificuldades que eles tinham nesse processo de conversão dos indígenas ali, né, de como ajudá-los, como mostrar para eles a mensagem cristã, e falava, né, que as dificuldades que eles tinham era, em geral, lá eles eram muito dados à bebida, então ficavam embriagados, tinha o problema da poligamia, que tinham várias mulheres, os indígenas e tal, e que isso tudo eles meio que foram conseguindo ajudá-los, mas tinha um problema que estava muito difícil, que era a antropofagia, que era aquele ritual que eles tinham, né, de numa batalha, comia lá, fazia um ritual daquele guerreiro que perdeu e tal, na guerra, né? E isso era muito difícil, e aí tinha lá, contava, né, uma cena em que, né, alguns jesuítas, se eu não me engano, o Padre Manuel da Nóbrega estava junto, eles descobriram que ia ter um ritual desse, foram lá, roubaram o cadáver e enterraram, deram um enterro digno, e depois teve uma briga, foi uma confusão. Mas a forma como é relatado, a gente é muito. Você se sente realmente cativado, né? Ele contava lá que, como eles tiveram essas dificuldades com os adultos, eles partiram, então, para os pequenos, né? Para os curumins. Então, vamos aqui chamar esses curumins, eles vão participar com a gente das festas religiosas, a gente vai dar um presente para eles, a gente vai chamar ele para ser coroinha, vai fazer alguma coisa, porque, né, eles já sabiam que é de menino que se torce pepino. Então, enfim, existem muitos bons livros, só que às vezes estão escondidos, ninguém nunca ouviu falar, como parte daquela herança que sumiu, né, que eu falava anteriormente. Então, eu queria te perguntar se você recomenda, assim, algum livro específico, bons autores, além da coleção aí de Plutarco de História Clássica, talvez alguma coisa de História do Brasil, ou, enfim, para quem tem esse interesse e quer conhecer mais. De história do Brasil, eu recomendo, eu vi algumas mensagens no chat, inclusive acho que é Niara, que falou do Edmilson Cruz, que é um dos únicos cursos que ela disse que é o único que ela encontrou. Na verdade, o Edmilson Cruz vem bem depois da gente. A gente, eu me refiro a Brasil Paralelo, quando a gente fez em 2016 um curso sobre, não um curso, mas um documentário, né, sobre a história do Brasil. Eu e Thomas já trabalhávamos antes de 2016. A gente, desde 2014, já está na internet falando da história do Brasil, desde um ponto de vista não ideológico. E eu, nas escolas, desde 2011, já faço esse trabalho, né, como, digamos assim, ativista contra a esquerda desde 2003. Ninguém era nascido, tá aqui na live. Então, Eu era. é, talvez. Aí, em 2003. Então, faz tempo, tá? Faz tempo que a gente já está nessa luta, que a gente já está trabalhando, que a gente já conhece essas dificuldades, esses pormenores. Às vezes, vocês têm aquela sensação de que a luta está começando agora, mas não é assim, tá? Então, a gente fez, em 2016, a gente lançou A Última Cruzada, Brasil, A Última Cruzada. É um documentário que está gratuito, que recomendo vivamente que todos vejam. E é isso que eu recomendo de início. Tá? Tem o livro também, que foi feito a partir da Última Cruzada, mas para esses objetivos que você colocou, Bárbara, acho que é bem por aí mesmo. Os livros que nós temos sempre têm armadilhas. Tem vários que são recomendados. Eu estou lançando também com uma outra editora aí a coleção de História do Brasil do Pedro Calmon, que é uma coleção boa, tá? Só que eu vou ter que fazer várias notas, está dando um trabalho enorme, né? Notas, porque ele escreveu lá na década de 60, então assim, muita coisa mudou, tanto na pesquisa histórica, muita coisa se descobriu, muita coisa se renovou, e ao mesmo tempo nós tivemos mais história do Brasil dali para diante, né? Aconteceu muita coisa nessas 4, 5, 6 décadas aí para frente. Então a gente tem que
considerar que, ainda que nós vamos publicar com esse cuidado de que o leitor tenha a possibilidade de aproveitar bem um texto que é de décadas atrás, mas para o século XXI, para hoje, para a década de 20 do século XXI. Legal que eu vi aí que no chat um amigo assistiu a Última Cruzada, tanto aquela versão de 2016, aquela eu ajudei a produzir quase detalhe por detalhe, que ela é bem a minha cara, estou muito feliz, uma das coisas que eu mais gostei de fazer. E a recente eu tive a alegria de ser convidado para todas as sessões de lançamento, mas eu não acompanhei a construção dela. De qualquer maneira, eu gostei muito também, tá? Então, a gente tem uma dificuldade aí em relação a essas obras, porque elas são boas, mas sempre tem essa dificuldade. Eu poderia como recomendar o Pedro Calmon. Eu preferia que vocês esperassem o nosso lançamento. Tem o do Júlio Pomba, né? Não, é Pomba, Júlio Pomba, e também é muito boa essa coleção, e a gente deve lançar depois da do Calmon. Então, assim, a gente está trabalhando muito para entregar, vocês estão vendo, né? Livros para vocês também, não só o curso universitário. Mas, repito, o curso universitário tem por público todo aquele que quer estudar história seriamente, quer se aprofundar, mesmo que não faça nada com isso, e a todo aquele que quer se profissionalizar no curso de História. Quer dar um primeiro passo para se tornar um pesquisador, quer dar um primeiro passo para trabalhar no museu, dar um primeiro passo para ser um escritor de história, né? Então, todas essas pessoas estão convidadas e são muito bem-vindas para o nosso curso. Eu acabei de digitar aqui e vi que está uma bagunça. O Google, ultimamente, está muito ruim, tá? Saibam disso. Quem patrocina mais, quem escreve de determinada maneira, quem segue determinadas regrinhas, fica à frente da pesquisa. E tem uma página da Ítalo que está tudo ao contrário do que eu falei aqui para vocês, parece Ítalo mesmo, e não é o nosso curso, é outra coisa. Então, assim, tá uma confusão, que eu acho melhor vocês esperarem eu mandar o link pela Bárbara, e eu vou solicitar a nossa equipe de marketing que dê um jeito aí de deixar claro qual é o meu curso, tá? Porque tem um curso antigo ali, que foi gravado, os professores já foram desligados, tudo, mas ele ainda está no ar, que vai acabar o contrato com eles em breve. Então, tem 2 cursos concomitantes aí. Só que o antigo tem aquela velha história. A universidade não tinha ainda renovado o grupo de professores. Então, é melhor vocês tomarem cuidado. Eu passo para a Bárbara. Nem sei se a Bárbara tem, eu estou dando trabalho para ela, nem sei se ela Não, eu tem tenho, condição de... a gente tem um grupo desse evento que está acontecendo, que está todo mundo lá dentro. Então, você me manda o Ah, link, eu ótimo. coloco lá, aí já é mais fácil, todo mundo recebe. Só responder umas Perfeito. perguntas que chegaram Tá. aqui. Desirê me perguntou como que fica para homeschoolers entrarem nesse curso. Desirê, a gente vai ter uma palestra, hoje ainda às 18 horas, com o Jonatas Dias Lima, que é jornalista da Gazeta do Povo, e ele foi uma das pessoas que participou da elaboração daquela lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados, do homeschooling. E ele vai falar exatamente sobre isso, né? Como um homeschooler pode ir para a universidade. Será que ele pode fazer um vestibular? Será que ele precisa fazer alguma coisa antes? Então, para a gente já... É um assunto um pouco longo, então eu convido você a estar aqui às 18 horas. Sim, é possível, mas a gente tem que saber como funcionam as regras do jogo, né? Outra coisa também que eu ia dizer... além do... acho que essa pessoa que a Niara que estava comentando desse curso do professor Edmilson Cruz, acho que é mais voltado para ensino de história para crianças, né? Mas também aproveito para divulgar, além de todo esse trabalho da Brasil Paralelo, que vocês podem assistir lá, o próprio curso de nível superior que o professor Rafael, que está comentando aqui, está apresentando para a gente. Aqui na Academia do Domus, a gente também tem um curso que ele é ao vivo, então ele é interessante para criança, né? A partir ali do primeiro ano do ensino fundamental até o fim do ensino médio. E os nossos professores, eles entram numa sala como essa aqui, no próprio Zoom, ao vivo, com as crianças, com os jovens, e isso é muito bom porque você tem aquela interação, aquele feedback, né? Você tem um professor conversando com você, ouvindo você, e isso é muito bom, principalmente nessa etapa em que a gente ainda está crescendo, desenvolvendo essa maturidade, porque para você fazer um curso EAD, Rafael vai concordar comigo, você precisa de maturidade e disciplina, né? Porque você está perseguindo ali o seu próprio ideal de vida Isso. intelectual, não tem ninguém ali te empurrando, claro que estão te ajudando, mas você precisa correr muito atrás. É diferente de quando você tem um professor ali contigo, que está falando com você, te corrigindo em tempo real, enfim, né? É diferente. Então, para crianças, né, eu particularmente recomendo mais essa interação, se possível presencial, mas quando não é possível, pelo menos ali ao vivo.
E é isso, deixa eu ver se chegou alguma outra pergunta. Perguntaram se tem previsão de medicina na Ítalo Brasileira. Ô, Não, Rafael, por enquanto não. Mas deixa eu os cursos que são mais sérios, assim, de contaminação ideológica são de ciências humanas. Então, assim, medicina, Aham. ainda que você vai encontrar um ou outro professor esquerdista, não é a tendência, sabe? Você Uhum. pode fazer um curso, você se desvia dos problemas, estuda por si mesmo e vai dar mais certo. O de história é muito contaminado. Então, assim, o nosso curso é quase que eu acho que é o único assim que tem 100% dos professores alinhados com uma perspectiva ao mesmo tempo científica, conservadora e católica. Tá. E dá muita alegria ver essas iniciativas acontecendo, porque como você estava falando lá no início, existe um método específico, científico, e eu gosto sempre de pensar que a gente tem que também jogar conforme as regras do jogo. Então, a Isso, gente muito bem. tem que ter prestígio profissional, né? Eu gosto muito de um santo que chama São José Maria Escrivá. E ele fala que esse prestígio profissional é um anzol de pescador. Então, para a gente fazer apostolado nesse mundo, para a gente impactar com a fé cristã, a gente imagina só, imagina se o presidente da Coca-Cola fosse um super cristão e que nas propagandas da Coca-Cola ele passasse mensagens legais de apoio à família, a coisas boas, né? Imagina se o presidente da, sei lá, de uma empresa grande aí tivesse esse comprometimento com a beleza, com a bondade, com a verdade. Então a gente tem que procurar chegar lá, a gente tem que procurar cultivar esse prestígio profissional para entrar nessa guerra para vencer, né? Senão a gente tem um monte de gato pingado, um professorzinho aqui, um professorzinho ali, e essas pessoas elas não se unem para lutar contra aquilo que é ruim. Então, a gente tem que estar, sim, no ambiente universitário, a gente tem que ter, sim, diploma, para chegar lá e com um diploma e falar, ó, isso aqui que eu estou falando é verdade, isso aí que você disse aí é uma lenda, é uma bobagem, né? Eu E concordo. senão, então a Eu estou no gente... doutorado em Portugal, enquanto trabalho aqui na Fundação Catarinense de Cultura. A vida é uma loucura mesmo, mas a gente tem que estudar bastante. O meu mestrado foi um orgulho conseguir encontrar um bom orientador. Então, assim, tá ruim, não tem problema, mas a vida é assim mesmo. A gente tem que encontrar os caminhos, os nossos caminhos e fazer com as nossas circunstâncias o melhor possível. Exatamente. Tem gente que fica falando assim: ah, não, eu não quero ter filho porque esse mundo é muito perigoso, esse mundo é muito mal, esse mundo é muito difícil. Ah, mas se só os maus tiverem filho, aí que tá perdido mesmo, né? Tem que ter filho bom para poder contrabalançar, senão vai ficar difícil. Bom, Exato. Rafael, muito obrigada. Sei que o tempo aí é corrido. Uma grande alegria contar com você aqui. E espero que a gente possa conversar também mais para frente, quando do lançamento da coleção aí das Vidas de Plutarco, depois também do Pedro Calmon, tá bom? Vamos cultivar esse relacionamento, essa proximidade. Tenho certeza que todos os alunos da Academia Dulcis Domus vão se beneficiar extremamente disso. Muito obrigada por ter Maravilha. aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Quem quiser me seguir é @nogueira.r, tá? No Instagram. Os outros é só digitar Rafael Nogueira. Acho que eu sou o primeiro que aparece, embora o nome seja comum. Acho que eu sou o primeiro. E da Ítalo, foi muito bom terem colocado aí no chat. Eu não vi quem colocou, deixa eu ver. Acho que foi a Cíntia, que é @souítalobr, @souítalobr. Tá? Obrigado, Bárbara, pelo convite, parabéns pelo trabalho aí na academia, sucesso a todos os que estavam aí. Qualquer coisa a gente está à disposição também na DM, lá tudo. Quando possível, quando tiver um tempinho, que eu já estou sempre correndo aqui, que eu estou atrasado, estou visitando apartamento, ainda tô correndo aqui para em Florianópolis para me hospedar, para me instalar bem. Que Obrigado, um bom. abraço a todos, bom dia. Obrigada, eu que agradeço. Bom, pessoal, vamos fazer um breve intervalo, aquele tempinho ali para pegar uma água, ir ao banheiro, e logo na sequência a gente vai ter também a apresentação da Faculdade Bela Vista com a Milena Seabra, tá bom? A gente vai se ver daqui a pouquinho.